Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, eu tô de volta no canal com mais um vídeo. E esse é o quarto vídeo da sequência que eu tô trazendo para contar a minha história com religião, principalmente em se tratando da religião evangélica, que foi aonde eu mais fiquei, foi onde eu passei um longo período da minha vida, que foi onde eu tive uma história mais intensa, mais forte, que acabou me afetando de forma negativa, infelizmente. E como a minha história é bastante longa, eu decidi trazer esse tema em partes, contando a minha história. Então eu tô trazendo vários vídeos em sequência, e esse é o quarto vídeo, né, dessa sequência. No primeiro vídeo eu contei que eu cresci na Igreja Católica, que era uma religião que, por sinal, eu gostava muito. Lá eu conto que eu ia para missa todos os domingos, que era a minha mãe que levava eu e minha irmã. Só que como a minha mãe não era assim tão comprometida com a Igreja Católica, eu acabei não me consagrando na igreja, eu não fiz a primeira comunhão e tal. Aí eu fiquei frequentando a Igreja Católica até os meus 15 anos, na verdade, até chegar o momento em que, antes de eu completar 15 anos, na verdade, quando eu tinha 14, né? Um belo dia, minha mãe cismou que queria levar a família toda para a igreja evangélica por causa do meu pai, que era evangélico e estava desviado da religião até então. Daí nós, né, todo mundo passamos a frequentar a igreja evangélica, e no decorrer do tempo a minha mãe acabou abandonando a igreja católica, por isso que a última vez, os últimos momentos que eu frequentei a igreja católica foi nos meus 15 anos, né? E a partir de lá eu, infelizmente, nunca mais botei os pés na igreja. Porém, eu não estava gostando muito da religião evangélica. Eu só ia para a igreja com os meus pais porque essa passou a ser a regra de casa. Porque aqui era assim, né? Já que a minha família, nossos pais, né? Meus pais, né? No caso, já que meus pais iam para a igreja evangélica, eu e minha irmã, a gente tinha que ir também, entendeu? Onde os nossos pais iam, a gente tinha que ir atrás. Só que a minha irmã, ao contrário de mim, ela já começou a gostar da religião evangélica logo no início mesmo. Aí, com o tempo, ela foi se envolvendo um pouco mais com a igreja, com a religião, até que no ano de 2005 ela acabou se batizando, ela acabou namorando um rapaz que ela conheceu na igreja. Aí, no final das contas, ela se casou com ele, ela é casada com ele até hoje, tem 2 filhas com ele, né? Já no outro vídeo, que é a segunda parte do meu relato, eu conto que eu e minha família ficamos frequentando a igreja até o ano de 2005, até chegar o momento em que o pastor de repente surtou e decidiu acabar com aquela igreja no final daquele ano de 2005. Aí a minha irmã ficou muito triste com essa situação, né? Ela ficou muito magoada com a atitude do pastor. Já para mim, aquilo não fez diferença nenhuma, porque eu não queria nada com a igreja, com a religião evangélica mesmo, entendeu? Aí, depois que essa igreja acabou, eu fiquei uns 2 anos e meio sem colocar os pés em igreja nenhuma, entendeu? Agora, já minha irmã, ela foi visitando outras igrejas com meu pai, até que os dois resolveram parar em uma que ficava bem próximo da nossa casa também. A igreja ficava aqui, na mesma rua, entendeu? Até que chegou o momento da minha vida em que eu enfrentei uma fase assim que eu comecei a me sentir muito triste, muito deprimida, né? Porque eu já estava já com os meus 22 anos e eu nunca tinha namorado ninguém, nunca tinha ficado, ou seja, eu era bebê ainda, entendeu? Aí de repente começou a cair a ficha na minha cabeça, e isso despertou uma forte ansiedade, uma forte angústia em mim, entendeu? Eu comecei a colocar ideias negativas na minha cabeça. Eu pensava que nunca iria arranjar ninguém, que eu nunca iria encontrar o amor, não queria ter um namorado, entendeu? Aí eu fui ficando cada vez mais triste, sabe? Eu acho que eu tive princípios de depressão nessa época, né? Naquele momento. Daí eu resolvi conversar com a minha irmã sobre isso e ela me acolheu, sabe? Ela, assim, ela teve palavras de sabedoria comigo, entendeu?
para conversar comigo. Isso me ajudou muito, entendeu? Ela falou que eu nunca tinha ficado com ninguém porque não tinha chegado a minha hora e tal. Aí nisso que ela foi conversando comigo, que ela foi tentando me confortar, ela começou a me incentivar a voltar a ir para a igreja, a voltar para a religião evangélica, entendeu? Até então eu não tinha o menor interesse em ir para a igreja, em voltar para essa religião, muito menos de ser evangélica. Só que como eu estava em uma fase que eu estava me sentindo muito triste por nunca ter tido um namorado na idade que eu estava e tal, então veio na minha cabeça um monte de pensamentos ruins. Só que por outro lado eu comecei a imaginar também que se eu fosse para a igreja, talvez eu fosse encontrar um cara bacana, entendeu? Que eu fosse conhecer alguém legal e tal. E fora que nessa época eu estava passando também por problemas familiares, situações de brigas dentro de casa, problemas psicológicos que eu estava apresentando, entendeu? Daí a minha irmã foi jogando a conversa pro meu lado que isso era coisa do demônio e que eu precisava voltar para a igreja, voltar para a religião, entendeu? Que aquilo tudo que eu estava passando era a falta de Deus. Aí eu acabei me deixando levar pela conversa dela e acabei decidindo ir nessa igreja que a minha irmã estava frequentando. Meu pai também estava frequentando essa mesma igreja, meu cunhado também. Aí no começo, quando eu comecei a ir para essa igreja, nas primeiras vezes que eu fui, eu comecei a gostar muito, sabe? Eu senti uma energia diferente, uma coisa muito boa, ao contrário da outra igreja que eu frequentava com os meus pais na minha adolescência. Aí, como eu tinha contado no outro vídeo, eu gostava muito quando tinha festividades nessa nova igreja que eu estava frequentando, adorava os passeios que a igreja promovia. Eu até cheguei a pensar que eu realmente iria me converter, que eu iria me tornar de fato uma evangélica, entendeu? Daí eu acabei, eu fui frequentando essa igreja, eu fui ficando e assim, na verdade eu estava congregando nessa igreja, entendeu? Porém, com o tempo, eu fui tendo as minhas primeiras decepções lá com essa religião. Isso eu conto na parte 3 do meu relato, que é o vídeo anterior, o terceiro vídeo, né, que eu conto a minha história. E ali eu conto que eu entrei nessa igreja realmente tendo a expectativa que eu iria encontrar uma pessoa especial para eu ter um relacionamento e tal. Só que nessa igreja não havia um rapaz solteiro para eu conhecer, entendeu? E mesmo assim eu fui ficando nessa igreja e o tempo foi passando e nunca aparecia ninguém. Enquanto isso, as outras moças assim que eu via da igreja, que tinham mais ou menos a minha idade, ou que eram até mais jovens do que eu, ou já estavam casadas, ou já estavam para se casar. Ó, só para vocês terem uma ideia também, que eu vou comentar rapidinho nesse vídeo. Tinha uma vizinha que morava logo ali, do outro lado, né, bem perto da minha casa. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, ela tinha 17. Ela é 5 anos mais nova do que eu. Aí ela tinha já um namoradinho firme, que inclusive foi o primeiro namorado dela, se eu não me engano, né? Até que quando ela fez 20 anos, ela acabou se casando com ele, entendeu? E tanto ela quanto esse menino também são evangélicos e tal. E eu vi os dois se casando, eu cheguei até a ir pro casamento deles. Mas enfim, né? A situação assim que eu tava vendo na igreja era assim, tipo, até o pastor da igreja fazia profecias para outras moças, assim, que elas iriam se casar e tal. Só que para mim, ninguém fazia nenhuma profecia, ninguém me dava uma palavra de sabedoria, de consolo para me confortar. E eu tava achando isso muito ruim, entendeu? E mesmo assim, eu fiquei firme na igreja. Às vezes eu até visitava outras igrejas com meu pai, até pro monte eu estava indo, isso eu conto no vídeo anterior. Até que quando eu já estava com os meus 25 anos, eu comecei também a cantar na igreja, lá na frente, diante do altar. Eu comecei a pegar no microfone pela primeira vez, comecei a cantar hinos de louvor.
entendeu? Primeiro eu comecei cantando em um grupo, né, só de mulheres, na verdade, só que eu acabei tendo um desentendimento com uma mulher do grupo por causa de roupa, porque ela chegou para mim e cismou que eu tinha que me apresentar na igreja de saia longa, com uma roupa padrão, e eu costumava ir para a igreja de calça jeans, de bermuda, e ela não achava legal eu me apresentar diante do altar dessa forma, entendeu? Aí depois que eu tive uma desavença com essa mulher por causa disso, por causa de roupa, eu decidi sair do grupo e passei a cantar na igreja sozinha e não parei mais. Então, assim, de todo modo, eu já tinha assumido um compromisso maior com a igreja. Eu não pregava a palavra, sabe? Mas eu gostava muito de cantar. Era isso que eu gostava de fazer, na verdade, de cantar na igreja, entendeu? Até que chegou o momento em que, quando eu estava já com os meus 26 anos, foi quando eu finalmente conheci um rapaz, isso logo no início do ano de 2012. E eu tive então finalmente o meu primeiro relacionamento sério. E foi aí que se iniciou uma nova fase da minha vida, que foi um novo ciclo, né, da minha história. Porém, o que veio a acontecer dali para frente, nessa fase nova que estava se iniciando da minha vida, não foi nada daquilo que eu tinha imaginado, não foi nada daquilo assim que eu sempre sonhei para mim. Entendeu? Então, assim, tipo, a minha vida amorosa, que no caso foi aquele relacionamento sério que eu viria a ter, não foi um conto de fadas, não foi em nenhum momento um mar de rosas, muito pelo contrário. Foi, assim, um ciclo de uma história muito ruim, que foi bastante conturbada, que me causou muito sofrimento, que me fez muito mal, que me deixou até um trauma que até hoje eu nunca superei totalmente. Então, é exatamente por isso, né, que eu decidi trazer vídeos assim, contando para vocês, compartilhando para vocês o relato da minha história, porque assim, o meu objetivo com esses vídeos não só acolher pessoas que estejam passando pela mesma situação que eu já passei, mas também superar esse meu trauma do passado e deixar essa história para trás, esse passado para trás, entendeu? Porque na verdade o que aconteceu, o que eu passei, foi uma situação muito tóxica para mim, não só pelas atitudes desse rapaz que veio a ser o meu primeiro namorado, mas principalmente pelas atitudes da minha mãe, pelas desavenças familiares, entendeu? A minha mãe, que na verdade me sufocou e me reprimiu de todas as formas possíveis a partir do momento que eu tive o meu primeiro relacionamento sério. Para começar, esse rapaz que eu namorei não era nem de longe o cara especial que eu sempre sonhei encontrar a vida inteira. Muito pelo contrário, esse rapaz, na verdade, ele era um grande filho da puta, um traste, um babaca, um mau caráter, um grande bosta. Ou seja, ele não prestava. Tanto é que hoje eu dou graças a Deus que eu não me casei com ele, que eu não fiquei com ele. Eu dou graças a Deus que esse relacionamento terminou. Enfim, contando a história aqui pra vocês, né? Esse cara aí, ele não era o cara legal que eu tava esperando, não era o cara, assim, legal que eu imaginava encontrar a vida inteira. Ele não era de jeito nenhum o príncipe encantado que eu sonhei a vida inteira, entendeu? Mas deixa eu contar aqui, desde o começo, né? Como foi que esse rapaz entrou na minha vida, como foi que a gente se conheceu. Na verdade, eu e ele, a gente não se conheceu exatamente na igreja. Ele até passou a frequentar a igreja nessa época que a gente se conheceu, só que na verdade ele não caiu assim de paraquedas na igreja que eu frequentava, e também não foi a igreja que uniu a gente, na verdade. Na verdade, a história foi assim. Algum tempo atrás, no ano anterior, na verdade no ano de 2011, se eu não me engano, o meu pai, ele tinha comprado uma casa em um bairro do município de Belford Roxo, aqui no Rio de Janeiro.
só que esse bairro fica muito longe da minha casa. Só que, assim, o meu pai, ele não comprou essa casa para morar, ele comprou para fazer um investimento. Eu não sei exatamente que tipo de investimento ele ia fazer, entendeu? Se eu não sei, assim, explicar qual era o tipo de investimento, mas parece que o pastor da nossa igreja ficou botando pilha, né, na cabeça do meu pai. Ele fez a cabeça do meu pai para comprar casa. Foi um lance assim, entendeu? Só que perto dessa casa que o meu pai comprou, morava um rapaz que era amigo do irmão do pastor da igreja, entendeu? Então, esse rapaz e o irmão do pastor, eles moravam lá. Daí o pastor acabou convencendo meu pai a comprar essa casa e o meu pai comprou, entendeu? E o meu pai, na verdade, ele era pedreiro, né? Ele trabalhava como pedreiro. Ele era aposentado, na verdade, só que ele fazia bicos de pedreiro para complementar a renda familiar. Então, por isso, meu pai estava sempre atrás, assim, de serviços, de obra, de bicos de pedreiro para complementar a renda da família. Então, eu acredito que o meu pai, ele também tinha feito obra para alguém em Belford Roxo. Na verdade, o meu pai fazia obra em vários lugares, né, pelo Rio de Janeiro, porque ele acabou fazendo amizade com o irmão do pastor e com esse rapaz, né, que era amigo do irmão dele. Então, assim, o meu pai, ele, com o passar do tempo, ele acabou trazendo esse rapaz, trazendo esse menino para cá, para o nosso bairro, para trabalhar nas obras, né, junto com ele. Esse rapaz, esse menino, na verdade, ele era da Paraíba, ele era nordestino, só que ele estava morando aqui no Rio de Janeiro já fazia algum tempo. Então, assim, para ser mais exata, ele estava morando lá em Belford Roxo, que era onde ficava essa tal casa que o meu pai tinha comprado. Daí, no começo de 2012, o meu pai trouxe esse menino pra cá para trabalhar junto com ele. Então, o menino passou uma temporada aqui no meu bairro, na nossa rua, na verdade, né? Ele passou alguns dias aqui. Ele até chegou a morar de favor na casa da minha irmã para que ele pudesse trabalhar junto com meu pai, entendeu? Porque ia ser mais fácil, o meu pai achou que isso iria facilitar a vida desse menino também, entendeu? Porque ia ser muito ruim para ele se ele fosse se deslocar lá de Belford Roxo para cá para trabalhar com meu pai. Então, por isso, o meu pai acabou decidindo trazer ele para cá e ele ficou na casa da minha irmã, morando de favor, entendeu? E foi assim que eu acabei conhecendo esse garoto. Na verdade, eu e ele, a gente nem chegou a se conhecer direito até chegar o momento em que a gente passou a namorar, entendeu? A gente não chegou a fazer amizade, conversar, nem nada. Apesar que tinha dias que o meu pai chamava ele para casa para vir almoçar, né, com a minha família. Só que, mesmo assim, eu e esse rapaz, a gente mal se falava. A gente, tipo, só se via, cumprimentava, bom dia, boa tarde e só, entendeu? Até que, de repente, chegou o momento em que esse rapaz bateu o olho em mim, entendeu? Ele reparou em mim e cismou que queria namorar comigo assim, do nada, de uma hora para outra, sem nem me conhecer direito. Só que, da minha parte, eu ainda não estava interessada nele. Eu não tinha notado esse garoto, entendeu? Só que esse rapaz que estava, inclusive, morando de favor na casa da minha irmã, uma hora ele chegou nela e falou que queria namorar comigo. E dali em diante, a minha irmã começou a fazer pressão em cima de mim para que eu fosse assumir logo um relacionamento sério com esse rapaz, para não ter problema com os nossos pais depois, entendeu? Então, assim, a minha irmã, pelo que eu entendi, ela chegou para mim, ela disse que esse rapaz estava interessado em mim e ela falou que era melhor eu namorar com ele em casa logo, entendeu? Porque se esse rapaz, se caso ele continuasse assim, flertando comigo, me paquerando, eu poderia flertar com ele também e o meu pai acabaria chamando a atenção dele, entendeu? Foi isso que eu entendi. Só que eu, na verdade, eu não conhecia esse rapaz direito, a gente nem se falava.
eu nem tinha sentimento por ele ainda. Então, assim, e eu também não queria entrar em um relacionamento sério, assim, do nada, de uma hora para outra, com um cara que eu nem conhecia, que eu não sabia nada sobre ele, entendeu? O cara que eu mal falava. Só que, por outro lado, eu tava meio desesperada ainda, porque eu já tava numa idade, né? Eu tava com 26 anos já. Eu nunca tinha namorado ninguém, eu nunca tinha nem beijado, e a minha irmã sabia dessa situação, ela sabia que eu tava meio desesperada. Então ela, como tava ciente disso, ela chegou logo em cima de mim, ela foi falando na minha cabeça, entendeu? Que esse rapaz, ele tava interessado em mim, e a minha irmã falou que finalmente tinha aparecido uma oportunidade para eu ter um relacionamento, para eu ter alguma experiência, né, com o homem e tal. Só que ela falou que seria melhor eu assumir o relacionamento sério com ele e namorar em casa, entendeu? Até porque os nossos pais eram muito rígidos. Então eles não iam dar liberdade para eu fazer amizade com o homem, para ficar de conversinha, flertando com ele, e muito menos para ficar mesmo, entendeu? Beijar na boca e tal, sem o consentimento do pai, sabe? Para namorar. Porque, na verdade, com os meus pais era assim. Os meus pais, eles sempre foram muito tradicionais. A minha família sempre foi muito tradicional. Então, assim, se tava pintando um lance com alguém que os meus pais conheciam, era melhor eu namorar em casa logo pra não ter bagunça, entendeu? Só que aí eu acabei ficando em uma corda bamba, porque, por um lado, eu não queria estar namorando logo de cara um rapaz que eu não conhecia, um rapaz que eu, sabe, que eu não tinha intimidade de conversar, mas, por outro lado, eu tava querendo muito ter alguma experiência com homens, entendeu? Porque, como eu disse antes, eu já completado 26 anos, eu nunca tinha sequer beijado na boca, nunca tinha ficado com ninguém, eu tava meio desesperada, entendeu? Tinha hora que eu até chorava por causa disso, o tamanho o meu desespero. Aí a minha irmã ficou tipo buzunzum no meu ouvido, entendeu? Então eu acabei decidindo namorar esse rapaz, tamanha pressão, né, que eu sofri também. Então mesmo eu sem conhecer ele direito, sem nunca ter conversado com ele, sem nem ter sentimentos da minha parte por ele, eu tava tão desesperada, sabe, para ter alguma experiência com homens, que eu acabei decidindo assumir esse risco de namorar um cara que eu não conhecia, que eu não sabia nem se eu podia confiar, entendeu? Daí eu passei o número do meu telefone para esse menino. A gente só se falou uma vez por telefone, foi muito rápido. Daí, com o passar dos dias, não demorou muito, ele pediu permissão pro meu pai para namorar comigo, e de repente, assim, do nada, quando eu vi, eu já tava namorando com ele, entendeu? Foi tudo muito rápido. Dentro de um mês que eu tinha visto ele pela primeira vez na minha vida, eu já tava namorando com ele em casa. Eu lembro que teve um dia que eu tava na igreja, né, sentada num banco na hora do culto. Aí esse rapaz, ele se sentou do meu lado e falou, olha, eu já pedi permissão pro teu pai pra gente namorar, e ele liberou. Eu falei, tá bom, né? Daí ele foi pegando na minha mão, assim, do nada, e quando eu vi, sabe, ele já tava frequentando a minha casa pra me cortejar, né, diante dos meus pais. E foi então que eu finalmente dei o meu primeiro beijo, aos 26 anos. Então, o meu primeiro beijo foi com esse menino, foi com esse rapaz. Pra mim, assim, naquele momento, na hora, foi um grande alívio. Eu senti como se tivesse tirado o peso das minhas costas, sabe? Porque esse momento, assim, do primeiro beijo é um momento muito esperado, sabe? Eu esperei por isso por muito tempo. Então, assim, logo de início, quando eu tava namorando esse rapaz em casa, eu tava super feliz, porque finalmente eu tinha dado o meu primeiro beijo, e de uma hora pra outra eu tava em um relacionamento sério, eu tava namorando em casa, tudo bonitinho, e foi tudo muito rápido, sabe? Eu não tive nem tempo de conhecer esse rapaz, nem de conversar com ele, nem nada, e de uma hora pra outra ele já estava sentado comigo no sofá da minha casa, a gente já estava namorando, foi uma loucura mesmo, entendeu? E eu, que até então não tinha nem sentimento por ele, depois que eu dei o meu primeiro beijo, eu acabei me apaixonando, eu acabei me apegando a esse rapaz, porque sabe como é que é, né?
mulher sempre acaba se apegando, né, quando fica com alguém. Mas assim, naquele momento, quando a gente começou a namorar, eu me sentia no céu, sabe? A sensação era que eu estava vivendo um conto de fadas, só que esse conto de fadas durou muito pouco tempo. O primeiro mês de namoro, assim, na verdade, foi até bom, só que não demorou muito, começou a surgir vários problemas que acabaram fazendo da minha vida um verdadeiro inferno. Para começo de conversa, eu queria ter um relacionamento normal, como todo mundo, entendeu? Então, assim, tipo, para ser mais exata, eu queria ter uma vida normal, sabe? Com aquele relacionamento. Só que por eu estar em uma igreja evangélica, por eu ser congregada e tal, por eu ser já quase evangélica, os meus pais, eles não achavam certo que eu tivesse um relacionamento normal. E a minha mãe, para ser bem sincera, assim, ela fez da minha vida um verdadeiro inferno, justamente por eu ter ficado insistindo em querer ter um relacionamento normal, mesmo estando em uma religião evangélica. Para explicar melhor essa parte da minha situação para vocês, o que seria, na verdade, um relacionamento normal, né, que eu tô falando? Eu queria, na verdade, ter liberdade, sabe, para beijar o meu namorado à vontade em casa. Eu queria andar abraçada com o meu namorado na rua à vontade. Eu queria, sabe, ter liberdades para trocar carícias com ele em qualquer lugar, para andar agarrada com ele. Eu queria sair sozinha com ele. Inclusive, eu queria ter liberdade também para decidir se eu estava pronta ou não para iniciar a minha vida sexual naquele momento, entendeu? Então era isso que eu queria. Na verdade, apesar de eu estar em uma igreja evangélica, de eu ser congregada, de eu já estar tendo um compromisso maior com a igreja, de frequentar mais vezes, de cantar e tal, apesar de eu ser quase evangélica, na verdade, naquela época, eu queria, naquele momento, ter um namoro normal, eu queria ter liberdade para fazer o que a maioria dos casais de namorados fazem, entendeu? Como, por exemplo, beijar muito na boca, agarrar, sair sozinha e até mesmo fazer sexo, entendeu? Isso que eu queria, na verdade. Só que foi exatamente por isso que se iniciou uma grande tempestade na minha vida. Já no início daquele relacionamento sério, né, quando eu comecei a namorar em casa, a minha mãe, assim, praticamente, logo de cara, já começou a pegar muito no meu pé, porque ela percebia, né, que eu estava querendo tomar liberdade, de ficar à vontade com o meu namorado, de ficar mais à vontade com ele dentro de casa para, sabe, beijar, abraçar e tal. Então ela começou a agir de uma forma muito estranha comigo. Ela logo de cara já começou a reclamar que eu e meu namorado a gente estava se agarrando muito pelos cantos. Então ela chegou em mim e falou: olha, não fica agarrando o seu namorado em casa não, porque senão vocês não vão se controlar e vão fazer besteira. Essa besteira que a minha mãe falou, eu acho que eu não preciso nem explicar, mas eu vou explicar assim mesmo. A besteira que ela quis dizer, na verdade, era sexo, ou seja, a minha mãe, na verdade, ela sempre foi muito conservadora, ela sempre foi assim, muito cabeça fechada. Então, ela não admitia de jeito nenhum que eu tivesse, sabe, a liberdade de iniciar a vida sexual enquanto eu não fosse casada, entendeu? Então, assim, logo no início, logo de cara, ela já deixou bem claro que só iria me dar apoio para eu iniciar a minha vida sexual se eu já fosse casada. Tanto é que ela até falava: casou, não tem problema. E o pior é que dali pra frente ela começou a me controlar em tudo. Ela começou a me controlar muito. Ela queria sempre estar ditando as regras do que eu podia, do que eu não podia fazer com meu namorado, fosse em casa, fosse na rua, entendeu? Se eu tava na rua com ele, ela falava que eu só podia ficar de mão dada com ele. Ela falava que beijo de língua, mesmo se fosse no portão de casa, não podia. Ela sempre reclamava, falava que só podia um selinho. Abraçar ele na rua, eu também não podia, entendeu? Tanto eu vou até contar rapidinho uma situação que eu passei. Teve um dia, né, não fazia nem um mês que eu tava namorando. Um dia eu tava sentada no meu sofá com meu namorado, né? A gente tava namorando e tal, em um sábado.
Aí teve um dado momento em que eu coloquei a minha perna em cima da perna dele e assim fiquei, entendeu? Isso na frente da minha mãe. Aí depois que o meu namorado foi embora, a minha mãe reclamou tanto, sabe? Ela ficou falando tipo, você quer casar correndo? Quer? Se você quiser casar correndo, você fala, sabe? Então assim, a minha mãe, ela já foi logo demonstrando que ela era uma pessoa muito estranha, entendeu? E era sempre assim, se eu tava no sofá com meu namorado em casa, ela sempre falava que eu não podia ficar agarrando ele, ela sempre ficava, sabe, vigiando assim, com cantos de olho, eu e meu namorado o tempo todo. Ela tava me controlando muito e tava controlando tudo o que eu fazia com ele, entendeu? E aquilo tudo começou a me incomodar. Em tão pouco tempo que eu tava em um relacionamento, que eu tava namorando em casa, eu já estava me sentindo muito sufocada pela atitude da minha mãe. E a minha vida dali pra frente simplesmente virou um inferno. E hoje, sabe, hoje quando eu olho para trás e analiso essa situação que eu passei, eu acho que o meu erro foi que eu não soube dialogar com a minha mãe. Olha, na verdade eu nem sei se adianta muita coisa eu dialogar com ela, porque quando ocorre esse tipo de conflito entre família, a melhor forma de resolver é através do diálogo, é através da conversa. Então, assim, eu acho que na verdade eu não soube explicar para minha mãe através do diálogo que eu estava querendo ter um namoro normal, com mais liberdade. A minha mãe, ela também não soube enxergar e não soube aceitar que eu, mesmo sendo maior de idade, eu estava querendo ter liberdade, de ter um namoro normal com toda a liberdade que eu tinha direito, entendeu? Até porque, como eu falei, eu já era maior de idade, eu já tinha 26 anos, eu já tinha capacidade o suficiente, entendeu? De pensar, de tomar as minhas decisões e medir as consequências. Então, na verdade, o que acontece? A minha mãe, ela sempre foi muito rígida, sempre foi muito conservadora, muito cabeça fechada. Ela, na verdade, ela nunca foi assim muito aberta comigo, muito menos para conversar sobre sexo, entendeu? Na cabeça da minha mãe, eu, apesar de ser maior de idade, eu sempre fui aquela criança inocente que precisava ser amparada, entendeu? Então, resumindo, a minha mãe, ela foi moldando o meu psicológico, ela foi moldando a minha cabeça de uma forma que, para mim, acabou trazendo uma consequência extremamente negativa. E a consequência disso tudo foi um trauma que eu tenho até hoje, entendeu? Então, assim, quando a minha mãe, ela se deparou com essa situação de eu estar namorando em casa, de eu estar sentada no sofá com o menino, me agarrando com ele no sofá e tal, ela cismou que eu não poderia de jeito nenhum ter um relacionamento normal conforme eu queria, entendeu? Ainda mais que eu estava frequentando uma igreja evangélica na época. Então, na verdade, por que eu tô contando isso para vocês? Porque, na verdade, ficou um trauma dessa situação que eu passei. Eu tô botando isso tudo para fora para que isso me ajude a superar um pouco, entendeu? E o fato que eu acho que pesou muito também para minha mãe ter agido dessa maneira é que o meu pai, ele era evangélico. E o meu pai, assim, ele também sempre foi muito conservador, entendeu? Ele tinha o pensamento, ele tinha a mentalidade, sabe? Ele, na verdade, ele queria que eu e minha irmã, a gente se casasse virgem, entendeu? Meu pai queria isso para nós dois. Então, a minha mãe, tendo essa consciência, na verdade, a minha irmã, ela já era casada, eu ainda era solteira. Então, assim, como eu ainda era solteira e estava no momento de ter o meu primeiro relacionamento sério, que o momento tinha chegado, a minha mãe vendo essa situação e tendo a consciência de como o meu pai como o meu pai era, ela me impediu de ter um relacionamento normal, ela me sufocou muito, me prendeu muito também. E com isso eu sofri bastante, a minha vida virou um verdadeiro inferno por causa disso. O meu pai hoje, ele já é falecido, eu ainda vou chegar nessa parte que ele morreu, eu vou contar isso em outro vídeo, só que nessa época que eu estava namorando, ele ainda estava vivo, ele estava nos seus últimos momentos, né, da vida dele. Mas assim, enquanto o meu pai, ele ainda esteve em vida,
ele era o chefe da casa, entendeu? Tudo que o meu pai mandava, todas as regras que ele determinava em casa, todo mundo tinha que obedecer, até a minha mãe, entendeu? Então, assim, todo mundo tinha que baixar a cabeça pro meu pai, entendeu? Então, assim, e para piorar a minha situação, a relação que eu tinha com meu pai também não era uma relação aberta, era até pior, sabe? A relação que eu tinha com meu pai era até mais fechada do que a relação que eu tinha com a minha mãe. Então, na verdade, apesar do meu pai viver aqui em casa com a minha família, apesar de da gente ter um vínculo com ele, porque o pai ele vivia, né, com a gente, vivia comigo e com a minha irmã, só que apesar disso, a relação que eu tinha com meu pai sempre foi muito distante. O meu pai ele vivia trabalhando, afinal era ele que tinha que sustentar a casa. Na verdade, eu nem sei dizer se o motivo era esse. Mas com meu pai eu não me sentia assim muito vontade para, por exemplo, conversar abertamente, falar o que eu queria, falar o que eu não queria. E assim, com meu pai eu acabava não me sentindo assim muito confortável para conversar, entendeu? Eu não sei se era porque ele tinha aquela postura, eu sou o chefe da casa, entendeu? Tudo que eu mandar, todo mundo tem que obedecer. Eu não sei se era por esse motivo também. Mas para mim, de uma certa forma, o meu pai, ele era uma figura que tinha que ser uma figura temida, uma figura respeitada. Então eu acredito que isso, de certa forma, me colocava mais distante dele. Isso acabou prejudicando também a minha relação com ele, entendeu? E ainda por cima, a minha mãe também tinha uma postura que acabou me colocando distante dela também, entendeu? Que acabou causando um afastamento emocional entre eu e ela. A minha mãe, na época que o meu pai era vivo e era o chefe da casa, sempre que ela achava que eu estava desobedecendo ela colocava o meu pai contra mim. Na verdade, ela costumava usar o meu pai para colocar medo na minha cabeça para que eu fosse obedecer à minha mãe, entendeu? Então, dessa forma, ela acabava manipulando o meu psicológico. Por exemplo, sempre que a minha mãe brigava comigo, por eu fazer alguma coisa que ela não gostava, que ela não aprovava, ela sempre falava: eu vou contar tudo pro seu pai, entendeu? Então, essa era uma forma que a minha mãe via de me ameaçar, entendeu? Então, ela achava mais fácil, para ela era mais fácil recorrer à figura do meu pai e usar ele para me ameaçar, para colocar medo em mim, entendeu? Então, ela fazia isso sempre. Hoje, quando eu olho para trás, sabe, eu acredito, eu posso até estar errada, mas eu acho que foi um grande erro da minha mãe também, entendeu? Ficar usando a figura do meu pai para me intimidar. Isso só me colocou ainda mais distante do meu pai e prejudicou muito a relação familiar, tanto com meu pai quanto com a minha mãe também. Onde eu quero chegar com tudo isso? Muito simples. O meu pai, como eu tinha dito antes, como eu estou deixando bem claro para vocês nesse vídeo, ele era evangélico, ele estava já muito firme na igreja, fazendo obra para a igreja, entendeu? Então, o meu pai, ele tinha o pensamento, assim, o pensamento conservador, por sinal, que eu me casasse virgem, entendeu? Então, assim, como eu ainda era solteira e estava em um relacionamento sério, e como a minha mãe também estava ciente dessa vontade do meu pai, então ela decidiu fazer de tudo para me controlar, para que dessa forma ela fosse obedecer a regra do chefe da casa, entendeu? Já que até a minha mãe tinha que baixar a cabeça para ele. E foi assim que a minha vida virou um verdadeiro inferno. Depois que eu tive o meu primeiro relacionamento sério, eu passei a namorar em casa, sabe? E assim, eu analisando essa história que eu passei, eu vejo que foi um grande absurdo, entendeu? Porque primeiro, eu tinha dado o meu primeiro beijo muito tarde, só com 26 anos que eu dei o meu primeiro beijo, gente, olha só. E assim, eu dei o meu primeiro beijo fazendo o que tava certo, sabe? Namorando em casa, namorando certinho. Ainda por cima, eu nunca dei trabalho pros meus pais. Eu sempre fui muito quieta, muito na minha, muito tímida. Eu nunca fui envolvida com bagunça. Mesmo assim, a minha mãe, ela se recusou a me dar o direito de ter um relacionamento normal, entendeu?
Porque, como eu falei, eu queria também, assim, ter um relacionamento normal. Eu queria fazer tudo que via os outros casais de namorados normais fazendo. Eu queria poder sair com meu namorado, eu queria ficar à vontade com ele dentro de casa. Eu queria muito aproveitar aquele momento tão novo da minha vida que eu estava passando. Eu queria ter também o direito à liberdade de decidir se eu queria ou não iniciar minha vida sexual com ele. Mas parece que só o fato de eu ter esse pensamento já seria contra os valores do meu pai e da minha mãe, entendeu? E uma coisa que eu acho interessante também de comentar, de frisar nesse vídeo, só para terminar essa parte do relato que eu tô dando, é que tanto a minha mãe quanto a minha irmã, elas tinham o hábito de ficar falando mal das meninas daqui do nosso bairro, que eram vistas como putas, ou seja, meninas que eram mal vistas ou que eram mal faladas. Eu sempre vi assim a minha mãe e a minha irmã, quando elas conversavam entre si, elas sempre ficavam fazendo comentários ruins dessas meninas, tipo, ah, fulana fez isso, ah, fulana fez aquilo, ah, que a fulana não se valoriza, que a fulana não se dá o respeito e tal. Então, baseado nisso que eu tô falando aqui, a minha mãe, ela sempre falava desde cedo que eu tinha que ser uma moça de família para que eu não me igualasse com as meninas que eram mal faladas daqui do bairro, entendeu? Até porque a minha mãe sabia também muito bem, inclusive, que as meninas que eram consideradas como putas também eram as mais mal faladas, entendeu? Elas acabavam sempre sendo mal vistas por todo mundo. Então, assim, aqui em casa sempre teve o discurso, né? A minha mãe, ela sempre fez um discurso de moça de família. Então, quando eu comecei a namorar em casa pela primeira vez, a minha mãe, para me repreender, ela sempre falava que moça de família não fica agarrando, entendeu? Então, sempre que a minha mãe me via agarrando o meu namorado no sofá da nossa casa, ela falava, moça de família não fica agarrando, sabe? Então, daí a minha mãe, com tudo isso, ela passou a achar que eu não tinha juízo na cabeça, exatamente porque eu queria ter a liberdade de ter um relacionamento normal, entendeu? Com toda a liberdade que eu achava que eu tinha direito. Então, a minha mãe, ela não quis depositar a confiança em mim de jeito nenhum na cabeça dela. Eu ainda era uma criança que precisava ser amparada, que precisava ser cuidada. E com tudo isso, ela fez da minha vida um inferno, porque, na verdade, ela não aceitava, ela achava inadmissível que eu fizesse sexo com meu namorado sem ser casada com ele, entendeu? Isso não só causou problemas na minha vida familiar, como também, como consequência, trouxe problemas para o meu relacionamento. Eu vou falar sobre isso com mais detalhes no próximo vídeo, que vai ser, eu acho que vai ser a quinta parte do meu relato. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da sequência do meu relato, que eu conto a minha história de vida com religião, que eu falo tudo que eu já passei de situação ruim. Então, no próximo vídeo eu vou continuar contando a minha história para vocês. Então, gente, é isso. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like. Beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!